Fala galera, seguinte, hoje a gente vai dar início à série sobre a NBCTG 1002. Como eu falei no meu último vídeo, eu quero regravar alguns conteúdos que eu já fiz aqui, porque acredito que agora eu vou conseguir fazer com uma qualidade melhor e ganha todo mundo, né? Porque eu nem gosto tanto dos outros vídeos. A gente vai começar pela NBCTG 1002 por ser a norma mais simples de todas as que a gente tem disponível. E a NBCG 1002, ela é essencial para todo mundo que trabalha no setor contábil, porque mais de 90% das empresas do Brasil estão enquadradas na faixa que teoricamente usariam ela. E para quem trabalha no setor contábil, saber essa norma é praticamente uma lei. Então, se você trabalha no setor contábil, não sabe a norma, esse é o momento de estudar, legal isso. E a norma 1002, ela te dá uma base muito boa para você começar a aprofundar nas outras normas mais complexas, que é a 1001, a 1000, que é tudo, os CPC, depois, enfim. Ou seja, essa norma aqui, ela é, eu diria que o pontapé para qualquer pessoa que queira saber contabilidade. Então nós vamos estudar legal isso aqui. E antes, deixa eu só me apresentar, né? Se você caiu aqui no canal, meu canal é novo, relativamente novo. E eu estou começando aqui a produzir conteúdo sobre contabilidade mesmo, testando esse modelo aqui no YouTube, porque eu vejo muito conteúdo pensado, muita coisa sobre o CFC, muita coisa sobre, enfim, exercícios para concursos, coisas. Eu não vi tanto conteúdo sobre contabilidade mesmo, assim, que é pegar para ensinar o pessoal. E por que que eu acho que eu consigo falar sobre isso? Porque a minha carreira toda, eu já tenho aí 5 anos, pelo menos, de contabilidade. Comecei a estudar contabilidade em 2015, ali mais ou menos. Eu, eu tenho aí pelo menos 5 anos de experiência só no setor contábil, que é onde eu gosto mesmo de atuar. Eu tenho um escritório, então eu faço fiscal, faço folha, faço tudo. Mas eu gosto mesmo do contábil. E nesse caso aqui, eu acho que eu posso ajudar muita gente que está começando na carreira e está meio perdidão. Enfim, se você é essa galera, considere se inscrever, considere indicar para a galera do seu curso, para a galera da sua universidade, que a gente vai produzir uma coisa galera boa aqui. Meu foco é fazer com que esse canal ele seja um ponto de encontro mesmo de todo mundo que quer aprender contabilidade, sem enrolação. E, enfim, eu já falei demais, vamos começar. Vou compartilhar minha tela aqui, vou mostrar para vocês a norma e a gente vai brincar um pouquinho de contabilidade agora. Vamos lá, eu vou falar da NBC-TG 1002 e eu não pretendo falar da norma toda agora, então a gente vai fazer em partes, aqui eu vou fracionar de acordo com o que eu achar conveniente, para vocês irem estudando junto comigo aqui. Primeiro, deixa eu só mostrar como que chega na norma, né? Porque isso é importante também. Primeiro, você vai no site do Conselho Federal de Contabilidade. Então, aqui, ó, já está até nos meus pesquisados recentes aqui. E aí você vai aqui, ó, legislação, vai ter aqui as normas, decretos, tudo que a gente tiver. Você vai em normas brasileiras, e aqui vai ter norma geral, auditor, perito, as normas públicas, essas coisas todas, vai aqui em simplificadas. As completas aqui são similares aos CPCs, tá, gente? Ó. Então, esse aqui, ó, é o CPC e tal. A gente vai estudar isso aqui em algum momento também, né, nesse canal. Mas agora vamos para as simplificadas. Então, a gente tem 3 níveis de normas, que eu vou falar aqui daqui a pouco sobre eles. A gente vai estudar essa aqui, que é a mais básica de todas. Enfim, aí você vai chegar na mesma página que eu estou aqui já. Tá vendo? Então, fechou? Vamos começar então falando sobre essa questão das normas. O que a gente tem hoje no Brasil? A gente tem uma divisão por faturamento, basicamente, que diz que você tem a 1002, você tem a NBCTG 1001 e você tem a NBCTG 1000, que são aquelas três que a gente viu lá antes de eu abrir o PDF. Aqui é o seguinte, ó, você vai ter na NBCTG 1002 o seguinte, até 4.800.000, essa norma é mais ou menos o que você pode usar. Só que, na verdade, se você tiver com até 4.800.000, você pode escolher não usar a NBC 3002 e escolher usar outra norma acima dela. Porém, ela é essencialmente escrita para até 4 milhões. Então, a gente pode dizer qualquer. Não tem uma restrição, basicamente, mas enfim.
Aqui você não pode usar ela se você tiver acima de 4.800.000. Aqui você já passa a ser vedado usar 1.002. Já 1.001 você não pode usar se você tiver acima de 78 milhões. Então, você passa a ser vedado usar 1.001 se você tiver nesse patamar sim. E aqui não tem restrição. Qualquer faturamento. Pode usar 1.000 livre. Então, aqui você tem essas três situações aqui. O faturamento, lembra que eu estou falando? Estou falando de faturamento aqui, porque existem outras coisas que impedem você de usar outras normas. Por exemplo, empresas de capital aberto, mesmo que fature menos de 4.800.000, ainda assim é obrigatório usar normas mais completas. Então, você tem aqui esses três níveis que você tem que observar de acordo com o faturamento da empresa que você está atuando. A maioria das empresas do Brasil estão nessa faixa aqui de até 4.800.000, por isso que eu falei que é tão importante saber essa norma aqui. Beleza? Então vamos começar a ler. Vocês vão ver que eu falei essa parte aqui, mas nas introduções aqui da norma já fala sobre isso. Então, beleza, ó. O Conselho Federal de Contabilidade aqui, ele vai ter essa norma, que ela começou a ser usada em 2023, ou seja, está recente, ainda tem quase 2 anos que a gente está usando essa norma aqui. Nesse caso, usa essa parte aqui que não importa. Aqui, ó, são consideradas microempresas para fins dessa norma, organizações com finalidade de lucro. Isso aqui é importante, ó. Então tem que ter finalidade de lucro para usar, para estar dentro aqui das microentidades, com receita de até 4.800.000, que é o que eu falei. Então, você tem que observar essa questão do lucro aqui do faturamento para saber se você vai usar essa NBCTG 1002 ou não. Se você pode optar por ela ou não. E aqui você vai ter o seguinte: para você mudar de, de norma, na contabilidade a gente tem o princípio da continuidade ali, você quer que as coisas sejam o mais constante possível. Então, nunca vai ter, você tem uma regra, basicamente, que é só a regra dos 2 anos. Então, você tem a regra dos 2 anos na contabilidade, que é o quê? Tudo vai precisar de pelo menos 2 anos para mudar. Ou seja, se você está usando a norma 1002 e aí atende uma empresa que do nada aconteceu uma coisa extraordinária e ela faturou 5 milhões e 100 no ano X. Não é porque você faturou 5 e 100 nesse ano X que no ano seguinte você já é obrigado a mudar de norma. Você tem que faturar isso por pelo menos 2 anos, porque entende-se que se isso acontecer, pode ser esporádico. Pode ser que a empresa tenha acontecido um extraordinário que fez ela mudar, mas no ano seguinte ela volte por 4 milhões e 100. Isso aí faz com que, se você ficar mudando, em um ano está com a 1.002, o outro está com a 1.001, e no outro ano volta a ser 1.002, fica muito fora, assim, fica desconexo e perde essa comparabilidade, essa continuidade que a empresa possui. Então, no, nesse caso aqui, a gente fala sobre isso, que as microentidades que ultrapassaram o limite anual de 4.800 por 2 anos consecutivos passarão obrigatoriamente a seguir a NBCTG 1001 ou a 1000, que é aquela questão que eu falei com vocês de empresas acima de 4.800 poderem usar qualquer uma dessas duas aqui. Então, fique esperto com essa questão do limite anual por 2 anos consecutivos. Tem que fazer esse controle aí nas empresas de vocês. E, nesse caso aqui, empresas praticantes da NBCTG 1001, da 1000 ou das normas completas, que são aquelas que eu falei que eu abri dos CPCs, se ficarem abaixo de 4.800.000 anuais por 2 anos consecutivos, note novamente os 2 anos consecutivos aparecendo, podem optar por essa norma. Ou seja, vamos supor que a empresa está no ano de 2022, ela usou a NBCTG 1001. Aí no ano de 2000, né, mas nesse ano que ela está usando, no ano de 2022, ela não faturou mais de 4.800, ela faturou, sei lá, 4 milhões. Aí no ano de 2023, ela faturou 4 milhões e 700 mil, por exemplo. Nesse caso, ela tem 2 anos seguidos usando a 1001, ela usou a 1001 nos dois, mas no terceiro, 2024, que é esse que nós estamos, ela poderia optar pela 1002 se ela quisesse, porque ela já tem 2 anos acumulados aí usando outra norma. Nesse caso, e faturando menos de 4.800. É só
facultado as microentidades passarem voluntariamente a utilizar a NBC-TG 1001 ou a 1000 ou as normas completas. Nesse caso, só poderão voltar a adotar essa norma após haverem permanecido por pelo menos 2 anos consecutivos. Novamente, a regra dos 2 anos. Ou seja, você está lá, você tem uma empresa que fatura 4 milhões. Aí, do nada, você decidiu, eu acho que essa norma aqui está muito básica para mim, vou usar a 1001. Beleza, optou pela 1001, por exemplo, esse ano usou a 1001 em 2024, cara, você tem que usar pelo menos ela de novo em 2025, para caso você tenha se arrependido de usar ela, você vai lá e muda em 2026. Então tem que tomar muito cuidado nessa escolha de qual norma usar, porque é uma decisão que vai pelo menos 2 anos para poder mudar ela, beleza? Fique esperto com isso. As microentidades que, na data de entrada em vigência, estiverem utilizando qualquer conjunto de normas de outro nível, poderão optar por essa norma aqui. Então, essa aqui foi em 2023, não vamos deixar quieto, não importa mais para nós. Isso aqui é questão de estrutura da norma, que diz que tanto a 1000, quanto a 1001, quanto a 1002 usam a mesma lógica, a mesma sequência de seções, só que à medida que as normas foram ficando mais simples, o que eles fizeram foi, algumas normas não têm determinadas seções, outras têm, e aí vai cortando. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Você pode ver ó, que tem 2, seção 2, 3, 4, 5, 6, 10, pula direto para 10, né? Não tem a 7, 8 e 9. Elas juntaram aqui nessa aqui, e eliminaram. Então, por exemplo, não tem a 12 aqui, não tem a 15, a 16. Isso porque essa norma ela é mais simples, ela não abarca essas seções, ou ela simplifica e junta na outra, enfim. É feito esse trabalho para você conseguir pegar duas normas de níveis diferentes e poder saber que ambas as duas, se tiver uma seção na 1002, vai ter essa mesma seção na 1001 e assim sucessivamente. Você consegue estudar comparando as duas. Isso é muito legal. Isso aqui foi muito bem pensado por eles. É vedada a aplicação parcial dessa norma, exceto se houver previsão expressa para isso. O que é nesse caso? É a pessoa que pinça uma coisa de uma norma, pinça outra coisa de outra norma, faz na moda caralho, faz do jeito que ele acha melhor, sabe? Isso não existe. Você tem que pegar uma norma e usar consistentemente aquela norma ali. Se chegou em alguma coisa que acontece nessa empresa e não está na 1002, por exemplo, você vai pegar isso e usar. Eu vou usar 1001, usa 1001 em tudo que, que você quiser. Deixa eu só colocar aqui para carregar o notebook. Peraí. Enfim, vamos continuar então. É, eu estava onde aqui? Parei aqui. E nesse caso aqui, P9, que as entidades que possuem responsabilidade pública de prestação de contas não podem utilizar a presente norma. Isso aqui é o seguinte, ó. Quem que não pode usar essa norma, então? Empresas de responsabilidade pública de prestação de contas, como é o caso de companhias abertas, ou seja, SAs da vida, sociedades anônimas, e outras entidades que têm uma responsabilidade fiduciária perante terceiros, tipo banco, investimento, sociedades, são nesse caso, não podem usar essas normas, vão ter que usar outras que podem ser especificadas de acordo com o setor que a empresa está inserida aí. Então, o que a gente tem aqui nesse caso? A gente tem, para usar a NBC-TG 1002, a empresa necessita faturar menos de 4.800, não ser companhia aberta, não pode, e não ser regulada pelo setor especificamente. Então, você tem essas coisas aqui que impedem a utilização da 1002. Tá? Então, você tem essas três coisas aqui que tem que ser observado para você decidir se você pode usar ou não ela. Fechou? Fechou aqui. Vamos. O conjunto das demonstrações contábeis tratadas nessa norma é elaborado para fins gerais pelo regime de competência
novidade para ninguém, todas as normas são, os balanços, tudo é pelo regime de competência, com base nos eventos e decisões ocorridos dentro do período específico ou exercício social, e tem por objetivo apresentar informações úteis e de uso geral para diversos usuários. As microentidades apresentam suas demonstrações de forma comparativa com as do ano anterior, ou seja, você vai montar uma DRE, por exemplo, você vai pegar 2024 e vai botar do lado com 2023. Então vai ter lá tudo certinho para ter um ano comparando com o anterior que você está fazendo. Isso aqui também, todas as normas são assim. Tá? A contabilidade é sempre comparando dois períodos diferentes. E aqui fala das seções que possui, as seções tais, que é aquelas que eu citei, que não estão, ela, elas são suprimidas ou não existentes aqui nessa norma. E isso aqui é muito importante, fala ó, que o limite tratado nessa norma, 4.800, está vinculado ao limite do Simples Nacional. Se esse limite for alterado, considera alterado o limite dessa norma também. Esse artigo terceiro aqui, ó, ele é o que te fala sobre o limite para você estar dentro do Simples Nacional, tá? Lei Complementar 123 de 2006. Então, isso é importante. Vamos falar para a seção 2, então. Eu acho que vai dar para falar um pouco dos conceitos, isso aqui é muito importante. Os conceitos, eles são uma parte que vem na contabilidade normal, dentro da universidade, geralmente a gente vê isso, que vem na estrutura conceitual, que é aquele CPC 00, que geralmente a gente estuda no começo da graduação, o professor passa para a gente ler, aí vai ter lá os princípios da contabilidade, vai ter todos os conceitos, vai ter a ativo, o que é passivo, o que é DRE, o que é demonstração, o que é despesa, vai ter tudo aquilo, sabe? Aqui a gente vai estar nessa sessão aqui, um resumão dessa galera aí. Então, o objetivo das demonstrações aqui é apresentar informações sobre a posição financeira e desempenho. Aí o balanço patrimonial ele mostra um retrato naquela data da posição que a empresa está, de como ela está financeiramente. Então, o balanço é uma posição e a ADR mostra o que aconteceu naquele período de um ano. Então, você tem essas duas coisas que a contabilidade possui, principalmente essas duas demonstrações, são as principais aí que a gente possui. E aí a gente tem algumas características que são importantes ser observadas para apresentar essas duas demonstrações que eu falei, que são compreensibilidade, que a gente tem aqui, que é as informações apresentadas na demonstração devem ser compreensíveis pelos usuários que tenham conhecimento razoável de negócios e de atividades econômicas e de contabilidade, e à disposição de analisar as informações. O que isso quer dizer? Você vai apresentar essas informações de forma que alguém consiga olhar para ela e entender o que está se passando ali. Porém, a gente não vai fazer essa demonstração desconsiderando que o outro que está analisando ela precisa saber o que tá lendo. Precisa ter um conhecimento razoável de contabilidade para olhar o que está sendo falado ali, o que está sendo mostrado. Ou seja, é uma via de mão dupla. O contador faz o trabalho dele, mas o administrador, o sócio, alguém que vai olhar aquilo, precisa fazer a parte dele também de estudar um pouco ali para entender o que a gente fala, o que a gente passou. Relevância, materialidade, que é a informação fornecida em demonstrações contábeis deve ser relevante para a tomada de decisão dos usuários, ou seja, capaz de influenciar a tomada de decisão desses usuários. Ou seja, a gente vai fazer o nosso trabalho sempre no intuito de apresentar uma informação material, uma informação relevante para a tomada de decisão. Então, o tempo que a gente vai, o time, né, que a gente apresentou, aquela informação é tão importante quanto apresentar essa informação correta também. Para ele olhar, o sócio, o administrador, alguém que vai tomar a decisão, olhar aquilo e falar, cara, pô, bacana essa empresa, tá assim, assim, assado, vou investir ou não vou investir, ou vou, vou fazer qualquer coisa, vou vender mais ou vou vender menos, vou investir mais em marketing, não vou, enfim, tomar de decisão aí é com o cara lá, ele que se vira. Confiabilidade é o seguinte, ó, a informação fornecida nas demonstrações contábeis é confiável para o uso geral, anteriormente comentado, quando está livre de desvio substancial e viés, e representa adequadamente aquilo que tem a presunção de representar, ou seria razoável de se esperar. Ou seja, a confiabilidade
é o quão preciso, o quão próximo da realidade o balanço, o DRE que você está mostrando, está da realidade do dia a dia da empresa. A gente sabe o quão difícil é fazer isso acontecer. Muitas vezes o sócio não tem aquele controle claro das movimentações da empresa, não pega nota. A gente sabe os problemas que a gente encontra na contabilidade, mas a gente tem que tentar fazer o mais próximo possível da realidade, sempre alinhando com o sócio, sempre tentando fazer com que a empresa apresente para a gente os números o mais adequado, o mais correto possível, para que seja confiável o que está sendo apresentado ali. Não adianta nada a gente botar um monte de números dentro da demonstração e chegar lá e não ter dignidade, ou seja, são números jogados ao vento ali que não representa nada no final das contas. Prudência. Então, a prudência ela é uma espécie de cautela. Então, ela é a inclusão de certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas contábeis exigidas de acordo com as condições de incerteza. Isso aqui é algo legal. Essa palavra estimativa contábil, esse termo estimativa contábil, ele é algo que a gente tem que ter isso em mente. Na contabilidade, nós possuímos muita estimativa. São poucas coisas na contabilidade que são exatas, não há nenhuma mudança, nada, não há nenhuma implicação ou sugestão do contador em cima do número que está colocado ali. São basicamente duas contas que têm essa certeza. São o caixa e o banco. O resto, cara, tudo existe uma metodologia, existe um cálculo e existe uma estimativa por trás. Então, é necessário que o contador que está trabalhando em cima ali da empresa, ele possua uma cautela no que ele faz, sabe? Não supervalorize demais um ativo só porque a empresa necessita, mas também não subvalorize um passivo porque a empresa necessita disso, tá? Tenha uma cautela, mantenha um padrão, escolha um método de avaliação e faça esse método consistentemente, sabe? Isso aí já ajuda muito e vai ter um grau de prudência, um grau de cautela necessário para chegar lá e saber que aquele número é justificado de alguma forma, sabe? Então isso é legal pra caramba. E por final, aqui a gente tem a comparabilidade, que foi o que eu falei lá no começo, dessa capacidade que a contabilidade possui de ser possível de comparar tanto a empresa com ela mesma no passado, então você pode pegar 1, 2 anos passados e comparar ela, quanto você comparar aquela empresa com o mercado dela. Então, tentar fazer essa similaridade. Então, é necessário, por exemplo, usar mais de um ano. É aqui que entra a questão de usar a mesma norma mais de um ano seguido. Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Enfim, ó, meu nariz está coçando demais, demais, demais. Enfim, vamos falar um pouco aqui de uma questão que eu acho importante, que é o seguinte: dentro da norma contábil, dentro da contabilidade em si, todas as ações possuem três. Isso aqui eu vou falar, vou até parar de compartilhar a tela rapidão aqui, que eu vou falar isso aqui é importante ser visto. Cara, dentro da contabilidade todas as ações possuem três passos importantíssimos, que é reconhecimento, mensuração e divulgação. Se você abrir qualquer CPC agora, pode abrir aí qualquer CPC agora, vai estar dividido na estrutura de reconhecimento, mensuração e divulgação. Todos os três. Por quê? Porque você precisa fazer esses três passos para tudo, para entender se se esse negócio precisa ser reconhecido ou não dentro da contabilidade, porque nem tudo que acontece precisa ser reconhecido. Se precisar ser reconhecido, qual é a mensuração, qual é o valor, então, necessário fazer isso. E a divulgação, a forma de apresentar isso para o público também é importante. Então, você vai fazer esses três trabalhos, essas três análises, para tudo que você for fazer. Então, vamos voltar aqui para nosso estudo. Então, ó, reconhecimento, mensuração e divulgação. Vamos ver essa questão. Primeiro é o seguinte: ativo, conceito de ativo, né? Ativo, ele é um bem, um recurso controlado pela microentidade, como resultado de eventos passados do qual se espera benefício econômico futuro, normalmente dinheiro, tá? Então, um ativo, ele é um bem que você adquiriu no passado e que você espera que por ter esse bem você vai conseguir
adquirir algo futuro, um dinheiro para girar a empresa. Pensa numa questão de uma máquina, por exemplo. Eu compro uma máquina, eu gastei uma grana ali. Essa grana que eu gastei, eu quero ter ela de volta em algum momento. Então, usa a máquina como imobilizada, ela está lá no ativo não circulante, e você vai usar ela para produzir estoque, para produzir o que você achar necessário e vender esse bem, esse estoque, para futuramente aí conseguir dinheiro com isso e reaver o investimento que foi feito na compra da máquina. Ou seja, o ativo ali, você espera um benefício econômico futuro. E o passivo é o contrário. O passivo é uma obrigação que você adquire, que você espera que resulte uma saída de recurso para você. Ou seja, vamos pensar na questão, comprei uma máquina, ela ativa no circulante, mas se eu comprar um estoque, ele vai ter um passivo. Se eu não paguei, eu vou ter um fornecedor a pagar ali. Ou seja, eu tenho ali um recurso, bem que eu comprei, mas que me gerou uma necessidade de pagar por ele em algum momento no futuro. Então, você vai ter essa obrigação atual de resultados de eventos passados e que se espera que vai sair um dinheiro aí no futuro, tá? E o patrimônio líquido é basicamente a diferença entre os dois, ativo menos passivo. Tamo junto, nada demais aí. Não tem nenhum segredo isso. E a receita, ela é um aumento no patrimônio líquido que se origina de atividades normais da minha entidade. Então, a gente tem aqui o seguinte, a receita, ela é um dinheiro que entrou, um ganho ali, uma venda que você fez, alguma coisa que você trabalhou operacionalmente para fazer aquilo acontecer e que não é que vem das atividades normais da empresa. Por exemplo, um dinheiro que o sócio colocou na empresa não é considerado receita, porque não foi trabalhado operacionalmente aquilo. É um aumento no patrimônio líquido que não tem nada a ver. Então, essa é a questão. Por que eu falo de aumento no patrimônio líquido? Porque se você pegar legal, ó, colocar aqui, ó, se você colocar, vamos inserir aqui uma tabela que eu vou mostrar para vocês isso na prática. Então, vamos ver como é que faz. Fazer assim, talvez. Botar desse jeito aqui. A gente vai ter aqui, ó, ativo, passivo, vou botar passivo aqui, mesclar aqui. Então você tem aqui o passivo, patrimônio líquido. Aí o que que acontece? Se o patrimônio líquido que está aqui, ele aumentar, ou seja, se você vender mais, fizer receita e entrar recurso na empresa, o patrimônio líquido ele vai aumentar, né? Com isso, você consegue fazer com que ele pegue mais partes do balanço. Então, ele vira mais partes do balanço. E aí você consegue aumentar o patrimônio líquido ali em comparação ao passivo aqui, às outras partes do balanço. Nesse caso, isso só é possível vendendo mais, tendo receita, tendo lucro e fechando o ano no lucro acumulado. Então, é isso. E aqui, importante, ó, não inclui recebimento de sócio na condição de sócio como aumento de capital. Então, se o sócio coloca dinheiro na empresa, isso não tem nada a ver, não é receita. E despesa é o contrário, né? É um pagamento, algo que você fez para operacionalmente ele girar a empresa e poder fazer essa, poder gerar um ganho futuro de alguma coisa que você quer. Vamos pensar na ideia do fornecedor que eu dei. Quando você comprou isso, você gerou ali um passivo para você e um estoque no ativo. Então você tem um bem que está ali no estoque, um bem que uma dívida que você precisa pagar no passivo. Então você tem um ativo, você tem um passivo ali. Quando você vender esse bem depois, então ele vai sair do estoque e vai ir para o CMV, para o custo de mercadoria vendida. Então você tem lá que, enfim, vai ser registrado na DRE a despesa por essa compra desse estoque que você comprou, essa mercadoria que você tinha. Então, o CMV era uma despesa de redução do PL, então ela diminui o lucro líquido da empresa ali,
que surge no custo na menor da entidade inclui, por exemplo, aqui o custo de venda, salário, depreciação, tudo isso. E, nesse caso, por exemplo, não inclui pagamentos a sócios na condição de sócio. Então, dividendo não entra, né, não tem nada a ver, pagamento de reserva, essas coisas assim, investimento, essas coisas assim, esquece, não tem nada a ver com, com despesa. E o resultado é o lucro líquido, que é a despesa menos a receita, né, a receita menos a despesa. E para fechar hoje aqui o que a gente está falando, vamos falar de compensação de saldos, que é a microentidade não deve compensar ativos e passivos ou receitas e despesas, a não ser que seja exigido ou permitido por essa norma. O que isso quer dizer? Compensação é quando você tem um ativo X ou um passivo X, que eles meio que são, um é uma entrada, outro é a saída de um mesmo movimento, sabe? Você não pode compensar os dois, você não pode só subtrair um no outro e apresentar só o saldo, sabe? Você precisa apresentar um primeiro, depois o outro, e no final, caso você tenha feito um decréscimo ali, você fecha os dois. Vou dar um exemplo de compensação que seria isso. Você tem lá um ativo, então você tem um ICMS, não, um imposto. Então você tem um imposto lá, um ICMS da vida. Aí o ICMS lá você foi vendendo e foi gerando lá, ou no caso comprando. Então você comprou, a partir do momento que você vai comprando, vai ter lá um ICMS a recuperar. Isso numa empresa grande. Beleza? Você tem lá o ICMS a recuperar, vai estar colocando o ICMS a recuperar lá no ativo, beleza. E depois você vende. Então, se você está efetuando venda lá, vai ter o ICMS a recolher lá de cá. Cara, você não pode chegar e lançar tipo, tudo na conta de ICMS a recolher, mesmo as compras usar direto na conta de ICMS a recolher. Cara, isso não existe. Você vai apresentar a conta de ativo, a ICMS a recuperar no ativo lá de boa, e a compra de ICMS a recolher no passivo tranquilamente. E no final, na hora de fazer o cálculo da guia, só que você cruza os dois e paga. Então, é isso que está dizendo essa norma, que não fazer essas compensações ao longo do período, porque isso não existe. Então, por exemplo, aqui, um outro exemplo de receita e despesa seria vender, fazer as vendas, aí você gera lá a receita na DR, aí vamos supor que um cliente desistiu e quer voltar quer te devolver o bem. Aí você não vai lançar a devolução na conta de receita. Você vai lançar o quê? Vou mostrar isso aqui, quer ver? Vou mostrar na prática. Ó. Você tem lá, venda. Vendeu para um cliente R$ 100.000. Então você vai ter lá receita com mercadoria vendida, R$ 100.000. Aí vamos supor que esse cliente devolveu R$ 20.000 desses 100. Você não vai vir aqui e lançar, tipo assim, débito, receita com mercadoria e crédito, o estoque, né? Como devolvendo, né? Crédito, o banco, né? Receber. A receber aqui, ó. Errei aqui, ó. Cliente a receber. Você não vai fazer isso aqui. Isso não existe. Cara. O que você vai fazer é débito, devolução de mercadoria e o crédito de clientes a receber. Você não vai mais receber por esse produto aqui, por essa venda. Então, nesse caso, ficaria na DR, ficaria aqui receita com mercadoria vendida 100.000. Embaixo ficaria devolução de mercadorias 20.000. E o resultado bruto aqui ficaria
80 mil. Nos dois, note-se que você ficaria com 80 mil. Só que essa é a forma correta de apresentar, sem compensar nada, entendeu? Então é isso que eu tinha para falar hoje aqui dessa norma. Deixa eu tirar aqui. Então é isso que eu tinha para falar dessa norma, dessas duas sessões. Vamos começar básico assim. E em breve a gente volta com a parte 3, parte 2 desse vídeo. E continuando a ler a NBCTG 1002. Me fala aí o que vocês acharam desse formato aqui, se curtiram. E principalmente o que dá para melhorar aí. Enfim, eu tô à disposição. Feedback de vocês é muito importante. E eu pensei em algumas coisas aqui, por exemplo, que dá para demonstrar com mais precisão. Eu falei alguns termos contábeis aqui também que eu quero entender se ficou claro, se não ficou. Enfim, me deu o feedback de você, me deu o retorno e vamos lá, vamos continuar. Muito. Segue, se inscreve no canal se gostou, deu feedback se curtiu, se não curtiu também deu feedback aí dando um negativo, enfim, só faz o que tiver que fazer aí e vamos para cima. Valeu, obrigadão, bons estudos.